Como esse fim de semana não tem jogo do Santos para estragar o clima do sábado e do domingo, a gente só tá aqui monitorando como estão indo os jogos dos nossos concorrentes e até aqui parece que a rodada tá ajudando. Eu parei para conversar com um amigo meu e ele me mandou uma sugestão de um vídeo. E eu gostei da ideia e tô aqui para dividir um pouco eh, dessa teoria, vamos dizer, dessa sugestão que ele deu de técnico para o Santos para 2025. Você já viu na thumb, já viu aqui na descrição aqui embaixo. Eu tô falando do Renato Gaúcho, né? E eu sei que o Renato Gaúcho é uma figura bem controversa, nem todo mundo gosta. é, Tem muito torcedor hoje do Santos que quer um técnico mais técnico, né? Um Sampaoli da vida que tem uma carga tática boa, que consiga variar muito o time de um jogo para o outro, que consiga dar uma resposta de intensidade, que seja um treinador com uma metodologia de trabalho mais estruturada, né? E menos emocional, menos paisão. Mas quando esse amigo meu, o José Carlos, eh, comentou comigo a respeito do Renato Gaúcho, eu comecei a pensar o que faria o Renato Gaúcho ter um fit legal com esse time do Santos e com o time atual. Não vou pensar em 2025 porque é muito longe ainda, a gente nem sabe em que divisão estaremos em 2025. Mas, para puxar um pouco a capivara do Renato Gaúcho e dar uma de Felipe Noronha aqui dentro do meu canal do Santos, vou trazer alguns dados para você. Bom, notei aqui. O Renato Gaúcho tem 62 anos, é técnico desde 2001, pegou o Fluminense como primeiro time. Ele já conquistou uma Recopa Sul-Americana, uma Libertadores e duas Copas do Brasil. A maioria desses títulos aqui com o Grêmio, né? Não são títulos expressos, assim, são títulos grandes, mas não são numerosos, né? Por exemplo, você não tem aqui Campeonato Gaúcho, esse tipo de coisa, mas os maiores que ele tem aqui são esses três, né? Esses quatro. Mas assim, imaginemos que a gente fique só nessa esfera, tá? Ah, comparei as temporadas do ano passado e desse ano para entender como a coisa tá. No ano passado o Grêmio foi um pouco melhor, ó, o ato falho. O Grêmio foi um pouco melhor, mas nesse ano tá passando um perrengue, tá aí tentando se descolar da zona do rebaixamento, tentando brigar por alguma coisinha na parte de cima da tabela. Hoje, por exemplo, quando eu gravo esse vídeo, teve o Grenal e o Inter ganhou do Grêmio por 1-0. Então, assim, a, a situação do Renato Gaúcho, mesmo com essa idolatria toda que ele tem lá com o Grêmio, ela tá balançada. E não me surpreenderia se no ano que vem o Grêmio optasse por um outro treinador que não fosse o Renato Gaúcho. Então, fazendo esse estudo, no ano passado, o Renato Gaúcho dirigiu o Grêmio em 63 jogos. Ganhou 37, empatou 11 e perdeu 15. O que dá para ele um aproveitamento de 64% na Série A. Lembre-se que um tal técnico foi condecorado e foi elogiado pela direção do clube por ter feito 64% de aproveitamento na Série B, tendo a maior folha salarial e o melhor time. Esse mesmo técnico está se enrolando para subir com esse mesmo time para a Série A do ano que vem, tá? Nesse ano, ainda assim, com todas essas dificuldades, 56 jogos, 26 vitórias, 9 empates e 21 derrotas. Dá 51% de aproveitamento mais ou menos. Não é ruim, olhando pela perspectiva de que o Grêmio é um time que investe, é um time que tem grana para colocar e está se tentando consertar o carro, né, consertar o pneu com o carro andando. Mas, de qualquer maneira, essa situação meio caótica dentro do clube lembra muito também o que o Santos passa, né? E aí, eu comecei a pensar em outras coisas que não fossem os números frios, e aí, lógico, era uma brincadeira ao Felipe Noronha, que sempre traz um embasamento de números, de estatísticas muito bom e que dá real perspectiva de que muitas vezes o futebol não é só o ganhou ou perdeu, mas é lógico que a gente não quer simplesmente os números frios do que foi a temporada do Grêmio, até porque se a gente for pelos números frios, a gente tem que manter o nosso atual técnico e Deus sabe o que ele está fazendo de mal para a gente nesse tempo todo. Mas, entrando um pouco nas características de treinador do Renato Gaúcho, ele é um técnico que dificilmente coloca seu time para trás.
Só por esse aspecto eu já fico com uma pulga atrás da orelha se ele não teria um bom encaixe com o Santos. Em geral, ele usa muito o 4-3-3 ou 4-2-3-1. Não à toa são as formações mais repetidas no futebol brasileiro, mas ele usa essas formações. Então, assim, encaixe tático você já teria aí. Além disso, ele tem formações com 3 zagueiros, tem formações com 5 defensores. Então, assim, é um cara que pode ser que não mexa a tática do time de jogo para jogo, mas ele se esforça em tentar buscar soluções. O Carille costumava fazer isso até chegar no Santos. Aqui no Santos ele largou. Quando ele for para o próximo clube dele, com certeza ele vai trabalhar diferente, mas hoje ele não faz isso. Então, já tem uma vantagem em ter o Renato Gaúcho em relação ao Carille só por essa movimentação tática que ele tem, né? Agora, ah, os times que ele dirigiu quando foram ofensivos e quando encaixaram foram times muito bons de assistir, que é uma coisa que a gente também sofre muito quando tá vendo o Santos. O time do Flamengo que ele pegou e o time que o Grêmio fez são times que eh, não jogavam para trás, jogavam para frente de uma certa maneira, até de uma forma bem bonita. Então não era um negócio de outro planeta em termos defensivos, mas jogavam muito bem e jogavam para frente. Era um time que buscava o ataque o tempo todo, um time intenso, um time que tinha vontade de marcar gols. A gente não vê isso hoje no Santos. Além disso, outro ponto, uso da base. Eu peguei uma matéria lá de alguns portais do Sul que fala que nas passagens dele do Grêmio, acho que até lá de 2023, ele já tinha revelado mais de 60 jogadores da base. E aqui eu faço um parênteses. Óbvio que quando a gente fala em revelar talentos da base, não é só pegar um moleque do sub-20, jogar no time principal e levantar o dedo e falar, eu revelei. O famoso caso do Mancini que botou o Neymar, revelou o Neymar e boa. Ou o caso ali do Odair, do Cuca, que colocou o Ângelo com 15 anos em campo só para dizer que revelou o moleque. Não é isso que eu tô falando. Tô falando de colocar jogadores da base como parte integrante do elenco que você tem. Me parece que o Renato tem essa faceta de conseguir trabalhar com jovens, o que é muito bom para o futuro do Santos, porque o Santos não vai ser um time cheio de dinheiro e cheio de estrelas de peso. Vai ser um time muito mesclado sempre, até porque isso é meio que a história e a composição desse clube. Então, não acho que vai fugir muito disso. Falando de campo, né? Então a gente já vê o esquema tático, já viu como ele joga em termos de postura dentro de campo e também como ele utiliza mais ou menos o elenco dele, como ele aproveita a base, se tem jogadores de qualidade. Tem um outro aspecto, que esse foi até o meu próprio amigo que comentou, que é, ele nunca trabalhou em São Paulo. Ele já trabalhou no Rio, ele já trabalhou no Paraná e já trabalhou no Rio Grande do Sul. Então, chegar em São Paulo e fazer um bom trabalho é uma vitrine nova para ele. Seria um atrativo de carreira para ele, até pensando numa possível alavancagem do nome dele para um substituto do Dorival, que ainda anda meio baqueado aí, mesmo vencendo os últimos jogos nas eliminatórias. Então, para o Renato se consagrar como um técnico de ponta que consegue entregar bons trabalhos, treinar o Santos nesse momento de reconstrução, que o Santos precisa mostrar muita coisa, pode ser também uma oportunidade de carreira interessante para ele. Evidente, estou considerando que o Santos esteja na Série A. Na Série B ele nunca vai aceitar trabalhar no Santos, né? E aí, o último ponto é exatamente o título desse vídeo. De todos os técnicos que passaram pelo Santos nos últimos 3 anos, contando esse talvez agora, quarto ano, né? ah, Nenhum técnico tinha uma aura de boleiragem tão grande quanto ele. O folclore em cima do Renato Gaúcho como jogador sempre foi uma coisa que chamou muita atenção. Ele era um baita de um atacante. Então, tem aspectos aí que não é só o cara que era ex-jogador e por isso ele é um bom técnico. Não, ele era um baita jogador, um baita de um atacante. Não vou nem falar centroavante, mas um atacante, né? É, se ele pega esse elenco do Santos hoje, do jeitinho que tá, ou até mesmo nos últimos anos, do jeitinho que tava, ele foi mais jogador que todos que pisaram nesses elencos do Santos nesses últimos anos. Ele foi maior. Na história, ele vai ser maior do que todos esses bagres que jogaram no Santos. Com sobra. Então, um cara do calibre do Renato Gaúcho, ele não ia ser peitado por esses morde-fronha que a gente tem dentro do time.
O respeito é diferente, o cara tem uma história, o cara ganhou o Mundial de Clubes, ganhou Libertadores como técnico, é um cara vencedor, é um cara que transmite essa aura de vencedor. E é óbvio que ele vai conseguir tirar o máximo desses jogadores. Do experiente, ele sabe como tratar esse cara. Ele sabe entender o que esse cara pode fazer. Evidente que em algum momento ele vai ser mais cabeça dura e vai ficar preso, como todo técnico, as convicções dele. Mas ele tem de onde tirar. O jovem, ele vai dar malandragem pro jovem, que é o que a gente mais sofre. Que é os moleque que aparece bêbado antes do jogo para achar que é o malandrão da história, e né, o Marcos Leonardo que nos comente a mais sobre isso. Ele vai saber pegar um clima hostil de um jogo fora de casa, ele vai saber botar a pilha certa nos moleques para ir para cima, para agredir o adversário no sentido de ser ofensivo, né? Não de dar porrada, talvez até de dar porrada também, de saber bater, de saber apanhar. É um cara que tem muita bagagem e eu acho que ele se encaixaria bem nesse aspecto com esse time do Santos. E um ponto de bônus é que é o seguinte: o Renato Gaúcho é um treinador e foi um jogador que assistiu de perto uma das maiores demonstrações de força que o Santos já fez dentro de campo, que foi a semifinal do Campeonato Brasileiro de 1995. Ele estava em campo quando o Santos ganhou de 5-2 do Fluminense depois de ter perdido o primeiro jogo da semifinal, que ele jogou muito. O Santos reverteu uma vantagem de 4-1 do Fluminense para 5-2 dentro do Pacaembu. Então ele sabe do que o Santos é capaz historicamente falando. Então é um cara que, além de tudo, sabe reconhecer a grandeza desse time. Então eu acho que se o São Paulo não der certo, é ainda meu preferido. Se o Cuca não der certo, já não é tanto meu preferido assim, eu tentaria o Renato Gaúcho. Eu acho que é uma cartada que, inclusive, combinaria muito com o estilo de gestão do Marcelo Teixeira. Porque como o estilo de gestão do Marcelo Teixeira é de 1990, provavelmente ele vai se encaixar muito com um cara que soube ser jogador boleiro, cara que ia para a noite e decidia dentro de campo. Ele vai saber lidar com essas vontadezinhas que o Marcelo Teixeira tem de ser dono do Santos e não conseguir só ter que ficar com a cadeira de presidente. Bom, esse aqui foi o vídeo que eu usei de sugestão do José Carlos. Agradeço a ele pela sugestão, pelo tema. Se você quiser que eu fale de algum tema em específico, você escreve aí também nos comentários. Atendo a pedidos, não tem problema nenhum. Mas deixa também no comentário para mim o que você acha desse nome. Acha que o Renato Gaúcho é um técnico que pode pisar na Vila Belmiro? É um cara que encaixa? Será que é uma tacada que a gente deveria olhar com outros olhos? Conta para mim nos comentários. Não se esquece de curtir o vídeo e também de se inscrever no canal. Eu tô de volta no próximo episódio do meu canal do Santos. Tchau, pessoal!